Meus irmãos, eu vos saúdo na paz do Senhor Jesus. Graças a Deus, mais uma oportunidade de estarmos juntos aqui para continuar aprendendo a palavra de Deus, né? Estamos na nossa querida, gloriosa Escola Bíblica Dominical, né? Estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios. O tema da carta é a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Hoje a lição de número 10, cujo título é a intercessão pelos Efésios, ou seja, a oração de Paulo pela igreja de Éfeso. Então eu quero aqui rapidamente aos irmãos, para nós podermos render aqui a nossa aula, passar para os irmãos os 3 tópicos da lição de hoje, a qual a palavra do Senhor nos leva a aprender aquilo que Paulo quis ensinar à igreja na época e que serve obviamente para nós hoje, porque é a palavra de Deus. Então o primeiro ponto aqui, vamos primeiramente ler. Convido os irmãos para pegar a sua Bíblia e o capítulo de número 3, no versículo 14 ao 21. Depois que terminar a lição, os irmãos meditem nesses versículos, que é a base da lição aqui que nós estamos estudando. Assim diz a palavra do Senhor, Efésios 3,14. E por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então, essa aqui é a parte final do capítulo 3, na qual Paulo fundamenta aqui esse ensino que nós estamos transmitindo aos irmãos nessa oportunidade. Ou seja, a oração de Paulo pelos Efésios. É importante a gente entender o contexto desse capítulo. Ele fala, por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por causa do que, na verdade? Então é importante a gente entender os versículos anteriores, que nós não vamos ler aqui, mas nesses versículos, Paulo, ele ressalta o que? A grandeza do mistério de Deus que foi revelado. Esse é um mistério, é algo que estava oculto, mas que foi revelado nesse último tempo, né? No tempo do apóstolo Paulo, que foram os dias de Cristo, praticamente ali, né? Pouco depois do ministério, né? Paixão, morte e ressurreição e ascensão aos céus do Senhor Jesus. Aí ele envia o Espírito Santo, a sua igreja ali é constituída, e ali Paulo, capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, teve um encontro com o Senhor, e ele foi revelado nesse encontro, né? Após os dias seguintes, ele mesmo fala aos Gálatas que ele esteve na Arábia, e enfim, ele recebeu muitas revelações da parte de Deus, e baseado nessas revelações, ele tem autoridade apostólica agora para passar aos irmãos o que? Todo conceito e conteúdo, né, da graça de Deus que ele recebeu para a sua vida. Então tudo que ele recebeu é o que ele queria que os irmãos também recebessem. Esse é um sentimento do cristão que já vai estar linkado com o segundo tópico. Então tem que ser bem objetivo. O primeiro tópico, Paulo valorizava o que? A oração no poder do Espírito Santo. Por isso que ele fala, por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, para que vocês possam receber de Deus
todo conhecimento, toda revelação, todo dom espiritual necessário para que vocês possam estar fortalecidos. Por isso eu me coloco de joelhos perante o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse era o desejo ardente de Paulo, que os irmãos crescessem no conhecimento, na graça de Deus. E consequentemente, o segundo tópico, primeiro então ele valorizava a oração, né? O segundo tópico, ele sabia da necessidade que a igreja tinha de estar alicerçada em amor. Então ele fala aqui, né, conhecer o amor de Cristo, versículo 19, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Por quê? Paulo bem sabia, como ele escreveu na sua primeira carta, no final da sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, ele dedicou todo aquele capítulo ao amor. Mas não é um amor humano, o amor chamado eros, né, de um homem para uma mulher, mas é um amor ágape, o amor divino, o amor que vem de Deus, né, a ponto de sacrificar o próprio Filho em nosso favor, né, um amor assim incomparável e incondicional. Então Paulo, a oração dele é para que os irmãos entendessem essa graça, essa revelação e vivessem o que? Esse amor. Porque esse amor, ele seria a base da comunhão, da vivência cristã. E poderia vir qualquer tempestade, qualquer dificuldade, estando fundamentado em amor, em Cristo Jesus, né? Estaria então todos aqueles destinatários da carta preparados, né, e com a sua fé inabalável no amor de Deus. Porque na verdade é como a necessidade que tem, por exemplo, uma família, um casal, de ter o que? Viver o amor, de ter esse amor. Porque se não houver amor dentro de um relacionamento, o relacionamento ele praticamente está fadado já ao fracasso. Então o amor é necessário para que isso possa permanecer. Então Paulo fala também que era necessário que os irmãos permanecessem no amor de Deus para que pudesse estar alicerçados e firmes diante de qualquer dificuldade, né? E por último, Paulo lembra o quê? Que o poder de Deus é ilimitado para operar em nós. No versículo final aqui ele fala: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Aí ele fala: a esse seja dado glória para tudo sempre, por Jesus Cristo, né? Ele está fazendo aqui uma doxologia final aqui, uma exaltação de Deus, lembrando que ele é poderoso para fazer tudo abundantemente mais do que nós pedimos ou pensamos. Então ele está lembrando aos irmãos o que? Era para os irmãos permanecer firmes, né, em oração, em amor e na fé. Então a fé um Deus que faz muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Deus ele conhece todas as nossas necessidades, tanto física quanto material, e acima de tudo a espiritual. E o Senhor, primeiro ele vem suprir toda a nossa necessidade espiritual através da salvação em Jesus Cristo e do dom do Espírito Santo que ele concede. E depois disso, como disse Jesus, buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Depois, obviamente, todas as coisas materiais pertencentes a esta vida, a esse plano que nós vivemos, o Senhor ele também supre, e supre além do que nós pedimos ou pensamos. Isso é maravilhoso. Então Paulo ele traz isso à lembrança dos irmãos também, para que os irmãos não viessem a desfalecer diante das dificuldades, porque os irmãos, a igreja que está me assistindo, acompanhando essa lição, não pense não que na época dos apóstolos era mais fácil, né? Mas tudo era difícil. Sempre o ser humano sempre teve dificuldades no decorrer da história, com necessidade, né, a serem supridas, e não era diferente naquela época. Então Paulo ele lembra os irmãos que Deus é poderoso para suprir muito mais, para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Isso que é confortador, né? Para fechar aqui, o poder que opera na vida da igreja. Então é esse mesmo poder, o poder do Espírito Santo. Então nós devemos aqui ter em mente esses três tópicos, né? Paulo valorizava a oração no poder do Espírito Santo,
Paulo sabia da necessidade da igreja estar fundamentada em amor. E Paulo lembra a igreja que o Deus que nós servimos é o Deus Todo-Poderoso, que faz além do que nós pedimos ou pensamos. Vamos ficar com essas 3 promessas aí, bem latentes, bem firmes nela, né, para que nós possamos permanecer na presença do Senhor, e com certeza Deus vai nos guardar até aquele grande dia, se nós assim permanecermos, né? Valorizar a oração, alicerçar nossa vida em Cristo Jesus, no amor de Jesus, e não desfalecer na fé. Então vamos permanecer na presença de Deus. Que Deus abençoe a igreja, em nome de Jesus. Amém.